De manhã cedo, Belo Horizonte ainda respira devagar. No Padre Eustáquio, Dona Celina acorda antes do primeiro ônibus passar. 7 passos até o fogão, água no bule, cheiro de café espalhando pela cozinha simples. Ela ajeita o lenço no cabelo, confere a marmita e olha um retrato amarelado escondido na gaveta. Um bebê enrolado num cobertor azul. Ela sorri de canto, fecha a gaveta devagar e sussurra: Deus te guarde, meu menino. Aos 66 anos, o corpo pede calma, mas o coração de Celina segue apressado. Ela pega o ônibus lotado, corta a cidade até o Belvedere, onde os prédios tocam o céu e o vento chega com cheiro de eucalipto. Ali fica a cobertura do Dr. Eugênio Valadares, médico renomado, mãos firmes e voz serena. Foi ele quem acolheu o menino quando o mundo parecia desabar. E foi na casa dele que Celina encontrou um jeito de permanecer perto, como quem cuida do jardim e vê a árvore crescer. Rafael, o menino do retrato, hoje tem 30 anos. Camisas passadas, relógio caro, passos apressados. Cresceu cercado de conforto, escola boa, carro com motorista, viagens que Celina só viu em fotos. Ele aprendeu a gostar do que é caro. Restaurantes badalados, lojas de grife e lugares altos com vista da cidade. Aprendeu também a andar com o queixo alto, às vezes demais. Celina sabe o gosto de cada silêncio dele. Sabe quando o sapato bate forte no corredor, quando a porta do quarto fecha mais rápido que o costume. Sabe preparar o café do jeito que ele prefere, sem açúcar, porque homem decide o próprio doce, ele dizia desde jovem, repetindo frases que pegou por aí. Ela aguenta as grosserias como quem segura a panela quente com pano dobrado. Arde, mas não solta. O Dr. Eugênio trata Celina como parte da família. Não há festa em que ele não lhe ofereça lugar à mesa, nem decisão em que não peça sua opinião. Entre eles existe um acordo antigo, feito num momento de lágrimas e coragem. Guardar um segredo até que a vida mostrasse o momento certo. Naquele início de semana, Rafael chegou com brilho novo nos olhos. Falou de aliança, salão, banda, fotos ao pôr do sol com a cidade inteira lá embaixo. Lorena, a noiva, é bonita, segura de si. Celina ouviu tudo com o coração espremido de alegria. Não era só o casamento. Era a chance de ver seu menino virar homem, ainda que de longe, como quem acompanha uma procissão pelas calçadas. Ela não sabia que, antes do pôr do sol daquele sábado, uma frase, lançada sem piedade, iria atravessar sua alma como faca e mudar o lugar de cada um ali mesmo naquela casa. Na cobertura de vidro e piso frio, a manhã brilhava. O elevador abriu e Rafael entrou como quem já nasceu ali. Perfume forte, celular na mão, sorriso calculado. Atrás dele, Lorena, elegante, vestido claro, unhas impecáveis. Bom dia, dona Celina, ela disse, sem olhar muito. Rafael passou direto para a sala, espalhando pastas do casamento sobre a mesa. Lista de convidados, degustação de doces, orçamento da banda. Celina veio com o café, xícara pequena, pires sem lasca. Fiz do jeitinho que você gosta, falou mansa. Rafael pegou, cheirou, assentiu. Depois a gente vê isso, tá? Hoje é correria. Ele apontou para o catálogo. Quero algo grande, moderno, fotos no pôr do sol. Lorena tocou no braço dele. E sem gente de aparência, desarrumada por perto, amor. Vai ter imprensa. Celina fingiu não ouvir. Segurou a bandeja com firmeza. O doutor Eugênio saiu do escritório. Jaleco pendurado no braço, olhos cansados de plantão. Bom dia, meu povo. Beijou a testa de Celina, hábito antigo, e sorriu para os dois. Então é hoje a reunião com o cerimonial? Rafael respondeu rápido. É, e a gente precisa alinhar a lista, pai. Sem exagero de funcionários. O doutor pousou o jaleco no encosto da cadeira. Aqui ninguém é exagero, Rafael. Gente é gente. O silêncio apertou o ar. Lorena quebrou. É só um detalhe, doutor. A estética do evento precisa conversar com o nosso perfil. Celina recolheu as xícaras. Eu termino a arrumação. No corredor, ela ouviu risos contidos, palavras em voz baixa.
Mãos ásperas, roupas simples, vai estragar as fotos. Guardou tudo na memória, como quem dobra um pano limpo. À tarde, eles desceram juntos para a visita ao espaço do casamento. O carro deslizava pela avenida, som alto, planos grandiosos. Celina ficou na cobertura, lustrando a mesa, alinhando cadeiras, deixando o apartamento do jeito que o doutor gosta. Tudo no lugar. Quando terminou, sentou 1 minuto na área de serviço e respirou fundo. Tinha pressentimento de temporal. No fim do dia, voltaram animados. Fechamos a banda, Rafael anunciou, e o espaço é perfeito, vista da cidade toda. O doutor Eugênio assentiu contido. Ótimo. E sobre a lista? Rafael encarou a mãe de criação parado à porta da cozinha. A gente vai precisar cortar nomes, tá? Evento elegante pede cuidado. Celina sorriu de leve. Sei que vocês querem o melhor. O doutor cruzou os braços. Só para saber, quem você pensa em cortar, meu filho? Rafael respirou fundo. Olhou para Lorena e voltou a olhar para Celina. A gente fala disso amanhã com calma. Mas Rafael já tinha a frase na ponta da língua, afiada. Bastava um empurrão, um tropeço de orgulho. Esse empurrão viria no sábado, diante de todos. No sábado, o sol bateu forte nas janelas do salão. Era dia de prova do buffet e acerto final com o cerimonial. Mesas altas, guardanapos de tecido, garçons testando as bandejas, fotógrafa checando a luz. Rafael chegou primeiro, falando alto, cheio de pressa. Lorena veio atrás, elegante, avaliando tudo com o olhar de quem mede vitrines. O doutor Eugênio fez questão de levar Dona Celina. Quero que prove os salgados e diga o que achou, ele disse, com aquela calma que manda sem levantar a voz. Celina foi discreta, roupa simples, cabelo preso, mãos muito limpas. Cumprimentou a equipe, agradeceu o copo d'água e ficou num cantinho, sem chamar atenção. Aquele arranjo mais baixo fica melhor, ela sugeriu, mansa, quando pediram opinião. Se não, esconde o rosto nas fotos. A cerimonialista sorriu, anotou. Rafael franziu a testa. Mãe Celina tem bom olho, comentou o doutor orgulhoso. Foi o empurrão. Rafael respirou fundo, encarou o pai e depois a empregada. Pai, com todo respeito, vamos colocar os funcionários nos bastidores. Foto é com família e convidados. Celina sentiu o golpe, mas manteve o sorriso pequeno. Eu fico onde for melhor, meu filho. Escapou no automático. O meu filho já tinha escorregado outras vezes. Quase ninguém percebia. Lorena cochichou. Amor, pensa na estética. O garçom trouxe a bandeja. Celina pegou um pastelzinho, assoprando de leve. As mãos mostravam anos de trabalho, sim, mas estavam bonitas, cuidadas. Rafael fixou o olhar nelas como se fossem um defeito. Olha, ele disse alto demais, para que todos ouvissem. A gente quer um casamento impecável. Nada de gente, assim, estragando a imagem. Você entende, né? Aliás, parou, como quem escolhe a lâmina. Você é feia demais para ir ao meu casamento. O barulho do salão sumiu. A fotógrafa baixou a câmera. A cerimonialista fingiu escrever. O garçom congelou com a bandeja no ar. O doutor Eugênio fechou os olhos por um segundo, como quem segura uma dor antiga. Lorena abaixou o rosto, como se não tivesse ouvido. 2 garçons se entreolharam envergonhados por ela. A cerimonialista tentou mudar de assunto, oferecendo outro doce, mas ninguém tinha fome. Celina respirou, devagar. O rosto não se mexeu. Apenas levou o guardanapo à boca, como quem seca uma gota de óleo. Depois disse baixo. Entendo, sim. Obrigado pela compreensão. Rafael arrematou satisfeito consigo. O doutor se aproximou de Celina e falou quase num sussurro. Hoje, você volta comigo. Amanhã a gente conversa. Ele não levantou a voz, não fez discurso. Só olhou o filho nos olhos. Foi suficiente para que Rafael sentisse, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Todos ali ouviram. Naquele sábado, a cobertura estava silenciosa. O doutor Eugênio deixou o paletó no encosto da cadeira e foi até a cozinha.
Celina lavava um prato de cada vez, sem pressa, como quem organiza o coração junto com a louça. Me perdoa pelo que você ouviu, disse baixo. Não precisa, doutor. Palavra dita não volta, mas Deus sabe de tudo, respondeu ela enxugando as mãos. Ele puxou uma cadeira. A gente fez um combinado atrás. Você me confiou um bebê e eu prometi cuidar dele e de você. Hoje eu falhei com os dois. Amanhã eu acerto. Celina balançou a cabeça. O menino está cego de vaidade. Uma hora aprende. Vai começar agora. No domingo, entre uma visita ao hospital e outra, o doutor revisou números, lembrou contratos, puxou pastas. Na segunda cedo já estava no banco. Amaro, o gerente, abriu a sala sem fila. Preciso encerrar o adicional do cartão no nome do Rafael, disse, e retirar meu CPF do aluguel no Belvedere. Nada mais de débito automático da minha conta. Entendido, doutor. Vai impactar as próximas faturas. É a ideia. Enquanto assinava, lembrou do primeiro choro, do berço improvisado e da promessa. Não vai faltar nada, mas ele vai aprender o valor de tudo. Era a hora. Não por raiva, mas por cuidado. Limite também é amor, e precisava ser agora. De lá, ligou para a locadora do carro. Devolução em 48 horas. Avisou o motorista. Amanhã, 100 corridas para Rafael. Depois telefonou para o síndico. Qualquer atraso, tratar direto com o inquilino. E, por fim, uma mensagem simples para o filho. Jantar aqui hoje. Assunto de família, 20 horas. Chegou no horário. Perfume caro e pressa. Trazia nas mãos um catálogo caro com fitas douradas. Parecia um comercial ambulante. Pai, olha só o terno que eu escolhi. Começou Rafael. Senta. O tom calmo cortou o ar. Rafael obedeceu. A partir de hoje, você responde pelo seu padrão, disse o doutor. Cartão suspenso, carro devolvido, aluguel por sua conta. Como é que é? No mês do meu casamento? A voz subiu. Justamente, quem não respeita quem te criou não está pronto para construir família. Você humilhou a Celina diante de todos. Aqui em casa, respeito é regra. Pai, ela é funcionária. Ela é gente. E quem te sustentou? Aqui ninguém é invisível. Dinheiro paga conta. Educação não. Isso se aprende. Rafael riu nervoso. Você está exagerando. Não estou. Você vai trabalhar, pagar suas contas, reduzir o casamento se preciso. E vai pedir desculpas. Não vou. Então aguente as consequências. O silêncio pesou. Rafael levantou, os olhos duros. Você vai se arrepender. O doutor apenas apontou a porta. Vou esperar o seu arrependimento. O resto, o tempo ensina. Na terça, os primeiros tombos chegaram cedo. Rafael tentou fechar o contrato da filmagem e ouviu a frase que nunca imaginou. Seu cartão não passou. Tentou outro. Mesma resposta. Sorriu amarelo, disse que voltaria com o corporativo. Mas sabia que o corporativo era o do pai. Saiu da loja em silêncio. No estacionamento procurou o motorista. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagem. Pedido do doutor. Hoje não dirijo para você. Caminhou até a avenida, chamou o carro por aplicativo. No caminho ligou para a noiva. Coisa pequena. Erro do banco. Lorena suspirou do outro lado. Rafa, a gente precisa de segurança. A banda já pediu sinal. Você resolve até amanhã? À tarde, o aluguel do apartamento disparou um alerta no e-mail. Débito automático cancelado. O síndico completou. Próximo vencimento, pagamento direto. Rafael sentiu o chão afundar meio centímetro. Foi até a cobertura, disposto a um último apelo. Celina estava passando pano no corredor. Ele passou reto, a raiva fazendo barulho no salto do sapato. O doutor Eugênio o recebeu na sala. Alguma dúvida sobre o combinado? Rafael respirou fundo. O senhor fez isso para me humilhar. O doutor balançou a cabeça. Fiz para você amadurecer e para honrar quem te criou. O silêncio pesou. Celina apareceu com um copo d'água, deixou na mesa e recuou. Ele nem agradeceu. Naquela noite, Rafael abriu a planilha do casamento. Cada número parecia zombar dele. Fez contas, cortou supérfluos, desmarcou o carro antigo,
Pensou em reduzir convidados. Ligou para Lorena. Talvez a gente precise simplificar. Ela travou. Simplificar como? É o casamento do ano, Rafael. Ele prometeu dar um jeito, mais para si do que para ela. No dia seguinte foi provar o terno. O vendedor passou a fita, elogiou o caimento e perguntou a forma de pagamento. Rafael estendeu o cartão. O não autorizado brilhou no visor como um tapa. Ele riu sem graça. Sistema de banco, sempre lento. Saiu com as mãos vazias e a cabeça pesada. Antes da história seguir, deixa eu falar com você que está aqui comigo. De onde você está assistindo? BH, interior de Minas, Nordeste, Sul, fora do Brasil? Tá gostando da história da dona Celina e do Rafael? Me conta nos comentários. Isso ajuda a gente a entender onde essa história te toca. E, por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo. Na quinta, Rafael mal dormiu. Em vez de resolver, empilhou desculpas. O tempo começou a cobrar com juros. O florista pediu sinal, a cerimonialista cobrou prazos, a noiva cobrou respostas. E nasceu nele um incômodo que o espelho já não escondia. O peito apertou de um jeito novo, doído. Na sexta, Rafael escolheu um plano de fuga. Fechar o pré-wedding numa pousada nas montanhas, fotos no entardecer, drone, fogueira, tudo para manter a imagem de grandeza. Precisava mandar as reservas naquele dia. Entrou no site do fotógrafo mais disputado, digitou o cartão e respirou fundo. Transação não autorizada. Tentou outra vez. Nada. Suor nas mãos. Ligou para o banco, ouviu. Cartão suspenso pelo titular. O titular, claro, era o doutor. Correu para a agência de viagens. Posso pagar no débito. A moça passou e devolveu com pena. Saldo insuficiente. Ele sorriu sem mostrar dente. Volto mais tarde. Voltou para o carro, agora sem motorista. Pensou, é só um susto. Meu pai não vai manter isso por muito tempo. À noite, no jantar com os sogros, fingiu normalidade. Falou de fornecedores, citou preços. O pai de Lorena, empresário de fala mansa e olho atento, deixou a pergunta cair. Rafael, está tudo certo com as finanças? A banda pediu sinal. Tudo certo, probleminha técnico, respondeu rápido, encarando Lorena para que ela confirmasse. Ela sorriu sem firmeza. No sábado, foram à loja de alianças. O vendedor trouxe 3 caixinhas. Rafael escolheu o par mais caro. Quando ouviu o valor, fingiu surpresa leve. Entregou o cartão. Não autorizou. Tentou o débito. Sem saldo. O vendedor, gentil, ofereceu parcelamento via boleto. Rafael recusou, preocupado com a imagem. Saiu de mãos vazias. O recado seguinte veio no e-mail. Aviso de cobrança. Aluguel do apartamento. O débito automático tinha sido cancelado e o vencimento era dali a 5 dias. No rodapé, sob pena de notificação. A palavra acendeu um medo infantil. Rafael pensou em ligar para o pai e pedir um adiantamento, mas lembrou do olhar do doutor. Firme, definitivo. No domingo, vieram as fotos do espaço. Confirmação mediante pagamento de 50% até terça. A cerimonialista ligou. Posso confiar no depósito? Ele respondeu sim, tentando acreditar. Desligou e ficou olhando para a tela do celular, esperando uma saída que não dependesse dele. Não veio. Lorena começou a falar mais devagar. Rafa, você sabe que meu pai preza por responsabilidade. Eu te amo, mas não quero um casamento sustentado em promessa. Ele tentou abraçá-la. Eu resolvo. Ela se afastou um passo. Então, resolve. Na segunda, a portaria entregou um envelope amarelo. Notificação por atraso iminente. O síndico ligou 2 horas depois. Meu amigo, preciso do pagamento. O tom educado doeu mais do que bronca. Rafael abriu o aplicativo do banco. Viu números pequenos demais. Vendeu um relógio. Vendeu um tênis caro. Não deu. No trabalho, a queda de status apareceu rápido. Hoje não tem almoço por minha conta, ele disse brincando. Ninguém riu. Um colega comentou.
Ouvi dizer que o doutor puxou o freio. Rafael fechou a cara. À tarde, pediu para sair mais cedo. O chefe estranhou. Prioridades, Rafael. Ele deixou a sala com o estômago apertado. Na terça, última chance de pagar o sinal do espaço, pegou o carro para vender. O avaliador falou baixo. Pago menos porque tem pressa. Rafael engoliu seco e aceitou. Fez a transferência do que conseguiu. Ainda faltava muito. Ligou para Lorena. Amor, a gente pode reduzir o pacote, fazer algo menor, íntimo. Houve silêncio do outro lado. Meu pai acha melhor adiar, ela disse enfim. E tem mais. Ele não gostou do que você falou da dona Celina no buffet. Isso diz quem você é. Rafael fechou os olhos. O mundo encolheu. A vergonha, que ele empurrou com desculpas, sentou-se ao lado. No fim do dia, chegou o papel que faltava. Aviso de despejo em caso de não pagamento. Agora não era mais um e-mail frio. Era um carimbo no presente. Ele sentou no sofá, olhou a sala impecável e ouviu o eco das próprias frases. Impecável, perfeito, riu sem humor. A perfeição descascava como tinta velha, e pela primeira vez ele pensou sério. Eu preciso pedir desculpas, de verdade sem teatro. Na quarta de manhã, Rafael acordou antes do despertador. O aviso de despejo estava sobre a mesa, como um tijolo no peito. Escreveu para Lorena. A gente precisa conversar. Não houve resposta. Decidiu ir até a cobertura. Quem abriu foi Dona Celina. Avental simples, mãos limpas, olhar calmo. O doutor está? No escritório, ela disse saindo do caminho. O doutor o esperava sentado. Óculos na ponta do nariz. Uma pasta com papéis. Senta, falou sem sorriso. Pai, eu vim resolver. É o aluguel, a banda, a viagem. Pode reativar o cartão? Eu pago depois. Assino o que for preciso. Não! A palavra parou tudo. Não? Ele repetiu. Não, reforçou o doutor. Você vai pagar o que promete com o próprio trabalho. E vai pedir desculpas a quem feriu. Rafael remexeu no sofá. Foi feio o que eu disse, eu sei. Mas foi no calor do momento. Não foi momento. Você desrespeitou a mulher que te criou. Não tropeçou a língua. Tropeçou o coração. Ela é funcionária, pai. Ela é gente e estava aqui antes de você. Você a conhece pelo nome, come a comida que ela faz e chama isso de funcionária, como se fosse um móvel. Não, em minha casa não. E o casamento? Ele insistiu. Se a sua noiva prefere aparência a respeito, reveja o casamento. Se ela te ama, vai gostar de te ver crescer. Começa pedindo perdão. Hoje. Rafael entendeu o recado. Atravessar o corredor e admitir que foi cruel. Não conseguiu. O orgulho segurou sua língua como um nó. Depois eu falo. Então depois você resolve, disse o doutor. Sem carro, sem cartão, sem aluguel pago. A porta fica aberta para quem sabe voltar. Saia por ela agora e volte quando for outro. Rafael desceu acelerado. Na rua, chamou um carro por aplicativo. Ligou para 2 amigos. Um estava viajando, outro sem espaço. Ambos sabiam do buffet. As portas antes macias agora batiam no seu nariz. No dia seguinte, 3 homens chegaram ao prédio com pranchetas. O síndico veio junto, desconfortável. Meu amigo, eu tentei segurar, mas entra hoje o oficial de justiça. Tem que desocupar. Rafael correu os olhos pela sala. O sofá caro, a televisão enorme, as caixas com lembrancinhas de um casamento que não aconteceria daquele jeito. Encheu 2 malas às pressas. Um vizinho passou, fingiu que não viu. A vergonha é um silêncio que dói. No fim da tarde, a portaria virou estação de saída. Chamou um carro para levar o que deu. O resto ficou decidido por outros. Dormiu num quarto alugado, pequeno e abafado. A cama rangia. O ventilador falhava. O travesseiro tinha cheiro de mofo. Pela primeira vez em anos, dormiu sem conforto. Dormiu porque o corpo desligou. Na manhã seguinte, foi ao trabalho com a mesma roupa. O chefe chamou. Sente, você anda disperso, perdeu prazos. Aqui é empresa, não vitrine. Eu preciso de foco. Rafael assentiu. Quando saiu, abriu um aplicativo de empregos. Achou. Auxiliar de cozinha.
Não precisa experiência, lembrou do pai. Pagar o que promete com o próprio trabalho. À noite, pegou o ônibus e foi. Entrevista rápida, turno puxado, salário justo. Foi contratado. Na primeira noite, queimou o dedo no fogão, derrubou uma bandeja, levou bronca. Pediu desculpas e recomeçou. Lavou pratos até a água esfriar. Voltou de madrugada, com cheiro de óleo na roupa. Tomou banho demorado, encostou a cabeça no azulejo e chorou baixo. Não era por dinheiro. Era por perceber quem tinha sido. No segundo dia, o corpo doía antes de começar. Ainda assim, foi. No intervalo, comprou uma água e sentou nos fundos. As mãos estavam vermelhas, ásperas. Olhou para elas e lembrou das mãos de Dona Celina, firmes, pacientes, marcadas. Sentiu vergonha, quente, honesta, necessária. Passou em frente ao prédio do pai. Pensou em subir. Pensou em dizer, eu errei. Deu 2 passos até a portaria, mas recuou. Primeiro eu mudo, depois eu falo, decidiu. No terceiro dia, veio a mensagem de Lorena. Precisamos de tempo. Meu pai acha melhor cancelar. Eu também, desculpa. Ele releu muitas vezes. Era o fim. Sentou no canto e olhou a parede. Depois abriu a carteira e contou o dinheiro. Pagou parte do condomínio atrasado direto no prédio. Anotou num papel. Dever X, pago I, restam Z. Não era muito, mas era dele. No domingo, amanheceu com vontade de pedir perdão. Só isso. Comprou um buquê Subiu simples no ônibus, desceu da 2 esquina. paradas depois, caminhou até a rua conhecida. Parou diante da porta da área de serviço, por onde passou tantas vezes sem ver quem estava ali. Respirou fundo, bem fundo, bateu. Quando a porta abriu, ele não tinha discurso. Só tinha a verdade. Quem abriu a porta foi Dona Celina, avental dobrado, olhar cansado. Rafael ergueu o buquê simples. Eu vim pedir perdão. O que eu disse machucou. A senhora não merecia. Ela recebeu as flores como quem segura um passarinho. Não sorriu nem chorou. Obrigada. Perdão a gente dá, mas a confiança precisa reaprender a andar entre. Tem café. Sentaram-se à mesa da área de serviço. Ele falou baixo, sem desculpas. Contou do despejo, do trabalho novo, da vergonha que sentiu das próprias mãos. Prometeu mudar, sem prometer prazo. Pediu para ajudar nas tarefas da casa, o que a senhora mandar. Ela assentiu. Começa estendendo as toalhas e troque a lâmpada da área queimada faz tempo. Naquela tarde, Rafael trocou a lâmpada, consertou a porta que rangia, varreu o quintal, levou o lixo. Ao sair, agradeceu pelo café e pelo silêncio. Voltou no dia seguinte, sem anunciar. Repetiu o gesto no outro e no outro. O doutor Eugênio observava de longe, sem interferir, deixando a porta aberta. Os dias viraram semanas. Rafael aprendeu a rotina de quem serve, tirar o bolo do forno e esperar esfriar, lavar a panela grossa por último, dobrar pano de prato com capricho. Começou a mandar, por conta própria, pequenos depósitos ao síndico, sempre com uma mensagem: pago mais no mês que vem. À noite, no trabalho, já não derrubava bandejas. Ganhou um muito obrigado do cozinheiro. Guardou como medalha. Um sábado, Dona Celina sentiu uma tontura leve. Rafael percebeu, trouxe água com açúcar, mandou mensagem para o doutor. Pressão oscilou, respondeu ele, pedindo calma. Rafael ficou até passar. Quando ela se recompôs, ele se levantou. A senhora quer que eu leia a bula desses remédios? Minha letra é pior que a do médico, mas eu tento. Ela riu de verdade pela primeira vez. Tenta. Uai. No fim da tarde, ele encontrou sobre o balcão uma caixinha de metal redonda, antiga, com um desenho de santo. Dona Celina fechou com cuidado. Era da minha mãe. Me lembra que amor aguenta fogo. Ele não entendeu completamente, mas guardou o respeito pelo objeto. Ao sair, passou pela sala. O doutor o chamou com um gesto. Amanhã, depois do almoço, você vem. Só você. A gente precisa conversar os 3. Rafael sentiu o coração apertar e abrir ao mesmo tempo. Não sabia o que viria, mas, pela primeira vez, não teve medo. Depois do almoço,
A casa parecia segurar o ar. Na sala, o doutor Eugênio esperava, mãos entrelaçadas. Dona Celina trouxe água, pousou a caixinha de metal no centro da mesa e ficou em pé. Senta, Rafael, disse o doutor. Hoje a verdade entra. Ele sentou. O doutor abriu a caixinha. Dentro, uma pulseirinha de maternidade, uma foto desbotada de um bebê no colo de uma mulher jovem e um bilhete. Cuida dele por mim. Você cresceu acreditando que sua mãe morreu no parto, falou o doutor. Não morreu. Ela é a mulher que te criou, desde o primeiro banho, a que te levou no colo na febre. Ela pediu que eu te adotasse e um trabalho aqui, para ficar perto. Eu aceitei, porque também precisava de um motivo para seguir. Rafael olhou para Dona Celina. As mãos dela tremiam. Eu prometi esperar o seu coração ficar pronto, disse ela. Esperei 30 anos e estraguei tudo quando deixei escapar meu filho no buffet. Ele fechou os olhos. A frase que dissera voltou inteira, fria. Você é feia demais para ir ao meu casamento. Eu não mereço perdão, sussurrou. Perdão não é prêmio, respondeu o doutor. É escolha de quem ama, mas consequência também é. Rafael pegou a pulseirinha, leu o nome e a data. Chorou. Mãe, tentou, pela primeira vez. Se a senhora deixar, eu quero começar de novo. Sem cartão, sem festa, sem soberba. Quero ser filho. Dona Celina não correu para abraçar. Deu um passo só. Filho é verbo, não título. Mostra-nos dias. Ele assentiu. Na semana seguinte, Rafael deixou o emprego de fachada e ficou na cozinha. Pagou o que devia em parcelas pequenas. Voltou a estudar à noite. Aos domingos, fazia almoço simples na casa do doutor. Arroz, frango, salada, pudim. Servia Dona Celina e ouvia. O silêncio entre eles, antes duro, virou descanso. Meses depois, ligou para Lorena. Agradeceu o tempo e desejou paz. Não insistiu. Entendeu que nem todo amor chega junto com o nosso melhor. Num sábado, preparou uma mesa na varanda. 3 pratos, 3 copos, uma flor no pote de vidro. Quando Dona Celina chegou, ele mostrou um envelope. Não é dinheiro, é promessa escrita. O que já paguei, o que devo, o que vou fazer. E um pedido. Me deixa te chamar de mãe na frente dos outros? Ela respirou fundo e sorriu. Deixa sim. O doutor levantou o copo d'água. A beleza que não sai na foto. As mãos que criam. Brindaram. Comeram sem pressa. Talvez você deva um perdão. Talvez mereça ouvir um. Conte nos comentários o que esta história te lembrou. Inscreva-se, curta e compartilhe com uma pessoa que você gostaria de abraçar agora. Que a gente escolha amor antes de aparência. A mão dele tremia em cima da bengala. O ar vinha curto, raso, como se cada suspiro tivesse que disputar espaço com os anos que ele guardava no peito. A camisa social ainda estava impecável. Ele era vaidoso até na dor. Mas ali, no meio da sala, entre a poltrona e o relógio antigo, o corpo dele estava cedendo, e ninguém sabia o que fazer. Foi quando a voz dela cortou o desespero. Respira, eu sou médica. A babá, de uniforme simples e olhar firme, se ajoelhou ao lado dele com uma segurança que ninguém esperava, nem ele. Aquela mulher que até ontem trocava fraldas e cantava canções infantis, agora segurava o coração de um milionário nas mãos. Às vezes, quem mais parece invisível é quem mais sabe salvar. Senhor Otávio nunca foi de sorrisos fáceis. Na mansão de colunas brancas e janelas de madeira maciça, o silêncio sempre falou mais alto que qualquer afeto. A rotina era quase religiosa. Café servido na biblioteca às 7h45, jornais dispostos por ordem de relevância e uma xícara de porcelana japonesa esperando o toque preciso da colher de prata. Era assim há anos, desde antes da esposa falecer, desde antes da filha se mudar, desde que a vida passou a pesar mais nos ombros do que no relógio. Hoje, a única criança que preenchia aquele casarão era Lívia, sua neta de 11 anos. Cabelos lisos, olhos vivos e um corpo limitado por uma condição neurológica que a deixava em cadeira de rodas desde os 3. Lívia havia sido deixada ali pela mãe, sua única filha, só por uns dias,
que já duravam 2 anos. E quem cuidava dela era Maria, a babá. A moça de uniforme discreto, cabelos presos e fala mansa já era parte da casa, mas não era tratada como tal. Chegava cedo, cuidava da menina com paciência de artista. Trocava as roupas, lia histórias, preparava os alimentos com atenção que nenhuma mãe jamais teve. Lívia a chamava de Tia Maria, mas Senhor Otávio a chamava apenas de a moça. A Lívia já tomou o suplemento da manhã? Já sim, senhor. Ótimo. Peça a Neide que feche a varanda. Está começando a ventar. Era sempre assim, curto, contido, comedido. Maria aprendeu a não esperar mais do que isso. Ela sabia o lugar que ocupava naquela casa e o que nunca lhe seria permitido ocupar. Mas o que Senhor Otávio talvez nunca tenha percebido é que, mesmo em silêncio, Maria observava tudo. Sabia que ele demorava mais para descer nos dias nublados. Sabia que ele passava os dedos sobre o anel da aliança antes de guardar a carteira. Sabia que ele evitava sentar-se à mesa de jantar, como se a ausência de alguém ainda pesasse mais que o lugar vazio. Por fora, ele era a imagem da elegância, terno escuro impecável, sapato engraxado por mãos contratadas, barba branca aparada com precisão. Por dentro, era um homem que se acostumou a guardar tudo, inclusive o afeto. Maria nunca tentou quebrar isso, mas talvez por isso mesmo sua presença incomodava. Ela não pedia aumento, não fazia perguntas, não se intrometia e ainda assim sustentava, com gestos invisíveis, o que restava de vida naquela casa. Senhor Otávio nunca olhou nos olhos dela por mais de 3 segundos. Nunca agradeceu. Nunca quis saber sua história. Mas isso estava prestes a mudar. Foi logo depois do almoço. Naquela tarde, o chefe preparou medalhões ao molho madeira, acompanhados de risoto cremoso e aspargos. Tudo servido na varanda coberta, com vista para o jardim de camélias. Senhor Otávio, porém, mal tocou no prato. Apenas mexeu lentamente no talher, como quem empurra o tempo para frente. Lívia estava no quarto ouvindo histórias com Maria. A mesma história de sempre, aliás. Aquela do cavalo cego que encontrava o caminho pelo cheiro. Era a favorita. Maria havia aprendido a entoar cada frase com emoção dosada, nem teatral nem fria. A menina sorria com o canto dos olhos, mesmo sem entender todas as palavras. Na sala, o som do relógio importado preenchia o silêncio. Os segundos passavam em compassos de ouro e tensão. Senhor Otávio se levantou com dificuldade, ajeitou o paletó e caminhou até o bar. Serviu-se de um copo pequeno de água gelada. Sentou-se na poltrona que sempre usava nas tardes de sexta. Foi então que a mão tremeu. Primeiro à esquerda, depois à direita, que deixou o copo cair sobre o tapete persa. Ele tentou se levantar, mas a respiração falhou. O ar, que sempre entrava como um cavaleiro obediente, agora vinha fraco, em pedaços. Cambaleou até a estante. Apoiou-se na moldura prateada de uma fotografia antiga, uma em que Lívia ainda estava no colo da mãe. E ali, entre o quadro e o abajur, o corpo cedeu. Maria ouviu o som seco da madeira no chão e correu. Quando entrou na sala, encontrou o Senhor Otávio semi-inclinado, o rosto pálido, o suor escorrendo pela têmpora, os olhos semicerrados, o peito em espasmo, a dignidade pendurada por um fio invisível. Ela não hesitou. Ajoelhou ao lado dele, tirou os sapatos, afrouxou a gravata, abaixou as luzes. Respira, eu sou médica. Foi a primeira vez que aquela frase existiu entre os dois, não como título, nem como poder, mas como fato vivo. A babá era médica, ou tinha sido, e agora estava ali como ninguém. Maria buscou o estojo de emergência. Sabia exatamente onde estavam os comprimidos sublinguais. Verificou o pulso. Elevou as pernas com a almofada do sofá. Manteve o pescoço livre. O telefone na mão direita. A calma na esquerda. Falou com a equipe do plano. Passou dados, endereços e estado clínico, sem hesitar. Ela lembrava de tudo, porque aquilo já tinha acontecido. Com o pai,
anos atrás, sozinho, sem ninguém. E foi por isso que largou a medicina. Porque nem toda técnica salva a tempo. Mas agora, talvez pudesse. Os paramédicos chegaram em minutos, entraram uniformizados, prontos, mas ao verem Maria, diminuíram o passo. Ela já estava no comando. Fez um breve sinal com a cabeça. Eles entenderam. Senhor Otávio ainda não falava, mas os olhos dele, os olhos que nunca a encararam antes, estavam agora presos no rosto dela, como se quisessem lembrar cada traço. Não havia soberba, nem surpresa. Apenas um silêncio cheio de algo novo, reconhecimento. Enquanto o retiravam em maca, ele virou o rosto na direção de Lívia, que observava tudo da porta do corredor. Maria passou o braço em volta da menina. A menina, que já não ria como antes. E a casa, que já não era mais a mesma. O hospital parecia saído de um catálogo de luxo. Piso de mármore polido, ar-condicionado suave. Equipe vestida em tons discretos. Nada ali gritava emergência, embora tudo o fosse. Senhor Otávio foi levado direto para a ala de cuidados intensivos. Os exames vieram rápidos, os procedimentos também. O diagnóstico era claro. Crise aguda de angina instável, potencial pré-infarto. E segundo o médico da família, por pouco não foi fatal. Maria ouviu tudo em pé, ao lado da maca sem interromper. Só assentia, com a postura de quem compreendia cada termo e sentia cada palavra. Otávio estava sedado, respirando com ajuda, estável, mas imóvel, e talvez pela primeira vez, em paz. Ela ficou ali até os enfermeiros pedirem que se retirasse. Pegou a bolsa, desceu os corredores longos e frios e saiu sem dizer nada. Do lado de fora, o sol era forte demais. Na calçada, a cidade parecia não ter a menor ideia do que havia acabado de acontecer. Na casa, a ausência dele era nítida. A mesa do café foi posta como sempre, mas o guardanapo dobrado ao lado direito ficou intocado. Lívia perguntou por ele com um tom baixo, como quem sente antes de saber. "O vovô tá melhorando?" "Tá sim, meu anjo. Ele vai voltar?" Maria não respondeu. Ela seguiu o dia como se estivesse dentro d'água. Cada gesto mais lento, cada decisão mais pesada. Ligou para a filha de Otávio, a mãe de Lívia, e explicou o ocorrido. A mulher respondeu com a voz abafada de quem estava resolvendo coisas e prometeu aparecer assim que possível. Já era o segundo dia. À noite, Maria arrumou o quarto da menina com mais cuidado do que o habitual. Deixou a luz do abajur acesa. Fez um chá de camomila. Sentou ao pé da cama e, dessa vez, não leu nenhuma história. Ficaram em silêncio, e mesmo a criança entendeu que aquele silêncio era diferente. Na suíte principal, o perfume amadeirado que Otávio usava ainda pairava no ar. Maria entrou para recolher a roupa que ele deixara dobrada sobre a poltrona, mas parou ao ver um detalhe: o copo de cristal com água, ainda pela metade. Ela olhou, pensou em tirar, mas não tirou. Deixou tudo exatamente como estava. Como quem respeita um ritual que não entende, ou como quem intui que certos objetos também sentem falta. Ao deitar-se, ela sentiu algo estranho no corpo. Não era cansaço, era outra coisa. Era o peso de ter sido vista, pela primeira vez. Mesmo que por segundos, mesmo que entre dor e desespero, Senhor Otávio a havia olhado como quem pede, não como quem ordena. E aquilo mexia com ela de um jeito que nem a medicina explicava. Otávio voltou para casa 4 dias depois. Não fez alarde. Apenas desceu do carro com a ajuda do motorista, recusou a cadeira de rodas e subiu os 5 degraus da entrada com um esforço visível e vaidoso. Usava camisa azul clara, sapato polido, cabelo penteado para trás. Por fora, era o mesmo, mas Maria notou. Os olhos tinham ficado um pouco mais lentos. Ela abriu a porta assim que o carro parou. Estava com um uniforme branco impecável, os cabelos presos num coque baixo. Lívia correu até o avô e o abraçou nas pernas. Ele se abaixou com cuidado e a pegou no colo. Respirou fundo, cheirou o cabelo da menina e murmurou:
meu anjo. Maria permaneceu em pé, sem se aproximar demais. Esperou algum gesto, um olhar, uma palavra. Nada. Otávio passou por ela com o mesmo silêncio de sempre e seguiu até o quarto. Foi ali que ela entendeu. Não era raiva, era vergonha. Homens como ele foram criados para não precisar de ninguém, muito menos de uma babá, muito menos de uma mulher, muito menos de alguém que sabia o que ele não sabia, nem sobre o próprio corpo. Naquela noite, o jantar foi servido na mesa menor, na sala de leitura. Otávio comeu pouco, comentou o sabor do vinho, o ponto da carne, mas evitou perguntas. Maria colocou Lívia para dormir mais cedo. Depois, foi até a cozinha e lavou a louça devagar. Ficou ali olhando a água escorrer na pia, como quem pensa sem querer pensar. Foi quando ouviu passos. Otávio entrou devagar, apoiado na bengala, e ficou parado na porta. "A menina dormiu?" perguntou, sem encará-la. "Dormiu. Você tem trabalhado aqui há quanto tempo?" Maria enxugou as mãos com o pano de prato, virou-se devagar. "Quase 3 anos. Silêncio. O médico disse que sua intervenção foi crucial. Não fiz mais que o necessário, Sr. Otávio." Outro silêncio. Esse, mais pesado. Ele tentou dizer algo. A voz falhou. "O que aconteceu comigo?" começou. "Foi um susto. Foi um aviso." Ele levantou os olhos. Primeira vez naquela noite que os dois se olharam por inteiro. "O senhor pode não acreditar, mas o corpo sempre avisa. Eu não costumo ouvir meu corpo. Talvez seja a hora de começar." Otávio sorriu. De leve, um canto da boca apenas. "Você sempre foi assim? Assim como? Tão segura?" Maria pensou um instante. "Eu só sei o que fazer quando a dor aparece. No resto, eu erro como todo mundo." Ele assentiu. Depois, olhou em volta. "A casa parece outra. O senhor também." Foi nessa hora que ele puxou a cadeira e sentou. "Sabe, Maria, durante muito tempo eu achei que bastava pagar tudo, manter tudo no lugar, e que isso seria suficiente. Não é. Eu sei." Ele ficou quieto por um tempo. Depois murmurou. "Eu não lembro do rosto da enfermeira que cuidou do meu pai, mas lembro que ela me segurou pela mão e que eu parei de chorar." Maria ouviu sem responder. Ele continuou. "O que você fez, eu não vou esquecer." Ela respirou fundo e apenas disse, "Obrigada." Otávio levantou-se, caminhou até a porta e parou. "A propósito, sim, a partir de agora, pode deixar de lado esse senhor, como preferir. Me chama de Otávio." "Está bem, Otávio." Ele sorriu de novo e saiu. Maria ficou ali, com as mãos sobre a pia seca, sentindo que algo havia mudado. Não o bastante para ser visível, mas o suficiente para ser sentido. E às vezes, é disso que o coração precisa para continuar. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Otávio passou a tomar o café da manhã na varanda, sob o toldo bege que ele nunca havia usado. Pedia café coado, pão francês fresco, suco natural. Mas o que realmente mudara era o modo como olhava. Agora ele dizia, "Bom dia." Perguntava como estava a noite de Maria, e às vezes até ouvia as respostas. Lívia, claro, notou primeiro. "Vovô tá mais calmo." "É? Ontem ele disse que minha risada é igualzinha à da vovó." Maria congelou por um segundo. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida esposa desde que ela trabalhava ali. À noite, após pôr a menina na cama, Maria foi chamada ao escritório. Otávio estava sentado numa poltrona de couro com um livro aberto no colo. "Pode entrar. O senhor..." Ela se interrompeu. "Otávio, me chamou?" Ele indicou a cadeira à frente. "Sente-se." Maria obedeceu, desconfiada. "Tenho pensado sobre algumas coisas. Imagino. Pensei em aumentar seu salário." Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. "Agradeço, mas não é necessário. Não é só pelo susto, é pelo que você representa para essa casa." Silêncio. "E também pensei..." Ele hesitou. "Em te dar autonomia para decidir mais coisas aqui dentro." "Como assim?" "Como a alimentação da Lívia. Aulas, passeios, horários. Você convive com ela mais do que todos nós." Maria absorveu em silêncio. "Se for demais, eu entendo. Mas pensei que talvez fosse justo." Ela sorriu com doçura. "Otávio,
Isso é mais do que justo. É um gesto bonito. Eu não quero que você pense que eu estou tentando te comprar. Não penso. Por quê? Ele parou. Você me salvou. Maria ficou quieta. Ele continuou. E eu não estou acostumado a dever nada a ninguém. Talvez não seja dívida. Talvez seja só vida. Ele fechou o livro. A conversa parecia encerrada. Mas antes de sair, ela disse: já que abrimos esse espaço de confiança, sim, tem algo que talvez o senhor deva saber. Otávio se recostou. Pode falar. Eu tenho um filho. A informação pairou no ar, pesada, seca. Ele tem 19 anos, se chama Tiago. Mora com minha mãe, em outra cidade. Foi criado longe de mim porque quando engravidei eu era muito nova e muito perdida. Otávio não respondeu, nem um som. Eu sei que isso pode mudar as coisas, mas achei que você devia saber. Ele ainda estava calado. Então, simplesmente se levantou e disse: obrigado por me contar. E saiu. Maria ficou ali, sozinha. De novo. No dia seguinte, Otávio não apareceu para o almoço. Lívia perguntou por ele 2 vezes. Maria respondeu que ele estava cansado, mas sabia que não era isso. Naquela noite, quando já ia para o quarto, encontrou o filho de Otávio na sala. Alto, terno alinhado, olhar duro. Você que é a babá? Sim. Maria. Tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Engraçado. Nunca ouvi meu pai elogiar uma funcionária como tem falado de você. Ela manteve a postura. Faço meu trabalho com respeito. Ele se aproximou, a voz baixa. Meu pai é um homem influenciável quando está vulnerável. Se você tiver alguma intenção além do que está no contrato, recomendo que pense bem. Maria sentiu o golpe, mas não reagiu. Apenas olhou nos olhos dele e disse: não é meu estilo manipular quem ainda não aprendeu a sentir. Ele pareceu confuso, mas recuou. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Ela subiu as escadas devagar. Sabia que estava de volta à mesma linha tênue de sempre. Servir sem se submeter, cuidar sem se apegar, amar sem se permitir. Mas também sabia de uma coisa. Já era tarde demais para fingir que nada tinha mudado. Otávio passou 3 dias em silêncio. Descia para o café apenas quando Maria já havia saído da cozinha. Evitava os corredores onde ela costumava circular. Chegava a se trancar no escritório com a desculpa de rever documentos importantes. Mas não era isso. Era medo. Medo de encarar a própria vulnerabilidade, de admitir que, no fundo, ele havia aberto uma fresta e Maria tinha entrado. Com a suavidade de quem não pediu nada, mas ofereceu tudo. Na tarde do 4º dia, Lívia caiu. Brincava no jardim com uma boneca, tropeçou em uma raiz e ralou o joelho. O choro foi imediato. Maria correu, limpou, assoprou, abraçou, e foi ali, naquela cena banal e real, que Otávio apareceu. Pela primeira vez, descendo as escadas sem aviso, sem gravata, sem escudo. Aconteceu algo? Maria olhou para ele com serenidade. Só um susto, mas já passou. Otávio ajoelhou-se, com dificuldade, ao lado da neta. Corajosa como a avó, murmurou, fazendo carinho em seus cabelos. Maria se afastou discretamente, mas ele não deixou. Fica, ela hesitou. Por favor. Os dois ficaram ali, ajoelhados, lado a lado, observando Lívia adormecer no sofá da sala, exausta da dor e do choro. Otávio falou primeiro. Quando Clara, a avó dela, adoeceu, eu me fechei. Não sabia o que fazer com a ideia de perder, então virei pedra. Maria ouviu em silêncio. Depois que ela se foi, achei que estava tudo resolvido, que bastava manter a ordem da casa, pagar as contas, garantir o futuro da família. Ele olhou para o chão. Mas é estranho. Só me senti vivo de novo quando achei que ia morrer. Maria não respondeu. Respeitava o tempo dele. E aí, entre a dor e o escuro, escutei sua voz. Ele virou-se para ela. Aquilo me trouxe de volta, não só ao corpo, mas à vida. Maria sentiu a garganta apertar. Otávio, eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que tem valor. Ele estendeu a mão. Tocou levemente o pulso dela. Só queria dizer que se quiser ir embora, eu entendo. Maria se surpreendeu.
Mas se quiser ficar não só como babá, mas como presença, como parte da casa, como alguém que não precisa mais se esconder, Otávio respirou fundo. Então eu queria te pedir para ficar de verdade. Maria o olhou. Eu já fiquei, Otávio. Fiquei quando ninguém me via. Fiquei quando você me ignorava. Fiquei pelo amor que tenho a Lívia. E talvez... Ela hesitou. Talvez eu tenha ficado até por você. Otávio baixou os olhos. Não sabia como receber afeto sem se proteger. Maria completou. Mas só fico se for para ser quem eu sou. Com meu passado, com meu filho, com minhas dores, sem precisar disfarçar. Ele assentiu, com lágrimas presas nas pálpebras. Então, fica. Ela sorriu. Estou aqui. Ele a puxou para um abraço, verdadeiro, demorado, cheio de palavras não ditas. Lívia, ainda sonolenta, murmurou. Vovô, tá chorando? Otávio riu. Tô sim, minha flor. Por quê? Ele olhou para Maria. Porque às vezes, chorar é a única forma de dizer obrigado. O outono chegou sem pressa. As folhas da jabuticabeira começaram a tingir o quintal de marrom. E os ventos da tarde traziam um cheiro doce de bolo de fubá, feito agora por mãos diferentes. Maria ainda vestia o uniforme azul. Mas agora era ela quem escolhia os turnos, os cardápios, os horários de aula de Lívia. Não por imposição, mas por confiança. Otávio já não subia as escadas sozinho, mas não reclamava mais disso. O que ele fazia, sim, era sentar todas as manhãs na poltrona da sala, com um caderno no colo e uma caneta tinteiro antiga. Escrevia cartas, algumas que nunca entregaria. Outras, ele pedia para Maria postar discretamente. Um dia, ela perguntou, são para quem? Ele sorriu com os olhos marejados. Para mim mesmo. De alguns anos atrás. A casa também mudara. O retrato da falecida Clara continuava no mesmo lugar, mas ao lado dele agora havia uma nova moldura, uma fotografia espontânea de Lívia rindo, com Maria e Otávio ao fundo. O olhar dele não era de patrão, era de avô, e de homem que, enfim, havia entendido que o amor não pede currículo. Tiago, o filho de Maria, veio visitar num sábado. Tímido, magro, com o boné virado para trás e o fone de ouvido pendurado no pescoço. Otávio o recebeu na sala. Gosta de xadrez? Tiago ergueu uma sobrancelha. Nunca joguei. Então senta, te ensino. Maria assistia da porta da cozinha. Segurava um pano de prato úmido nas mãos, como quem segura um suspiro antigo. Ele tá tentando, mãe, disse Lívia, abraçando sua perna. Tá, sim, ela respondeu emocionada. O que antes era silêncio opressor agora era silêncio confortável. Havia barulho de panela, de riso, de televisão ligada ao fundo, mas, principalmente, havia presença. Um dia, Maria encontrou uma caixa pequena no criado mudo de Otávio. Dentro havia um broche antigo, dourado, com uma pérola ao centro, e um bilhete escrito à mão. Não é presente, é devolução, por tudo que o mundo te tirou, que isso te lembre que alguém te viu inteira. Ela não soube o que dizer, apenas fechou os olhos e chorou pela primeira vez sem medo de ser vista. Do lado de fora, a vida seguia seu rumo. Mas naquela casa de janelas amplas e mágoas antigas, um homem que só sabia mandar, aprendeu a escutar. E uma mulher que passou a vida servindo, finalmente foi acolhida. Quantas vezes você já foi tratado como invisível, mesmo carregando o mundo nas costas? Quantas vezes você precisou salvar alguém em silêncio, sem receber nenhum obrigado? Maria não pediu respeito, ela conquistou, com firmeza, paciência e um coração que nunca deixou de sentir. Otávio só entendeu isso quando quase perdeu tudo. Porque às vezes a vida espera que a gente caia, para mostrar quem realmente está disposto a segurar a nossa mão. Agora me diz, você já passou por isso? Já cuidou, já protegeu, já insistiu, sem ninguém reconhecer? Ou foi você quem demorou para enxergar o valor de quem estava sempre ali? Me conta nos comentários. Às vezes, a sua história pode tocar alguém que ainda vive calado. E se isso te lembrou alguém que te protege em silêncio, compartilha.
Porque tem gente que só precisa ser vista para começar a florescer.